Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Limite Zero do Joe Vitale. Hoje nós começamos o capítulo 2, quer dizer, o primeiro capítulo após a introdução, que é onde a aventura começa, tá bom? Então vamos lá. Ele inicia dizendo que a paz esteja com você, toda a minha paz. Em agosto de 2004, eu estava falando e trabalhando em um stand na convenção anual da Associação Nacional de Profissionais de Hipnotismo. Eu gostei das pessoas, do evento e da energia e da troca de informações, mas eu não estava preparado para o acontecimento altamente transformador que teria início naquele dia. O meu amigo Mark Ryan estava trabalhando na stand comigo. Mark também é hipnoterapeuta. E ele tem um espírito aberto, ele é curioso, eloquente, perspicaz no que diz respeito à exploração da vida e todos os mistérios da vida. Frequentemente nós tínhamos conversas que duravam horas. Nós conversávamos a respeito dos nossos heróis na terapia, de Milton Erickson, a xamãs, e também sobre xamãs menos conhecidos. E foi durante uma dessas conversas que o Mark me surpreendeu ao perguntar assim: você já ouviu falar no terapeuta que curou pessoas sem jamais vê-las? E a pergunta me fez parar. Eu ouvira falar em agentes de cura psíquicos e agentes de cura remota ou à distância, mas Mark parecia estar se referindo a alguma coisa diferente. Ele é um psicólogo que curou um hospital cheio de criminosos com problemas mentais, mas ele nunca atendeu pessoalmente nenhum único paciente. Mas o que ele fez então? Ele usou um sistema havaiano chamado Ho Oponopono. O quê? Eu perguntei. E eu pedi para o Mark me responder de novo e repetir o termo umas 10 vezes. Eu nunca havia escutado antes o Ho Oponopono. Mark não conhecia suficientemente bem a história ou o processo para poder me revelar muito mais do que isso. E eu admito que eu estava bem curioso, mas eu também confesso que estava bem cético. Imaginei que deveria se tratar de uma lenda urbana ou coisa assim. Curar as pessoas sem vê-las? Sei, pensei eu. Mark então me contou a seguinte história. Fui várias vezes ao Monte Shasta, na Califórnia, durante 16 anos, na tentativa de conhecer a mim mesmo, me explicou o Mark. E em uma daquelas ocasiões que eu estive lá, um amigo me deu um livreto branco, impresso em azul, do qual eu nunca me esqueci. Ele continha um artigo a respeito desse terapeuta havaiano e do seu método. Durante anos eu li e reli repetidamente o artigo, o qual não descrevia o terapeuta efetivamente, não descrevia o que o terapeuta efetivamente fazia, mas dizia apenas que ele curava as pessoas com seu método. E onde está esse artigo? Eu perguntei, porque eu fiquei muito interessado em ler. Eu não consigo mais encontrá-lo, respondeu Mark, mas algo me diz que eu deveria falar com você a respeito dele. E eu sei que você não acredita em mim, não acredita muito nisso, mas estou tão fascinado quanto você e também quero obter mais informações a esse respeito. Passou-se um ano até a convenção seguinte e nesse período eu fiz pesquisas online, mas não consegui encontrar nada a respeito desse terapeuta que curava as pessoas sem vê-las. Sem dúvida, existem informações a respeito da cura à distância, na qual uma pessoa cura a outra sem a presença desta. Mas eu entendia que o terapeuta havaiano não fazia dessa forma. Como eu viria a descobrir mais tarde, não existe nenhuma distância no tipo de cura que ele fazia. Para completar, eu nem mesmo sabia como soletrar o Ho Oponopono, de modo que a busca online ficava bastante prejudicada, e assim eu deixei de pensar no assunto. Bem depois, em 2005, na convenção seguinte de hipnose, um ano mais tarde, Mark então voltou a mencionar o mesmo terapeuta. Você conseguiu encontrar alguma coisa a respeito dele? Me perguntou.
Eu não sei o nome dele, não sei soletrar o que, opô, sei lá o que. Eu expliquei. E então eu não consegui encontrar nada, eu disse. E Mark é uma pessoa dinâmica e empreendedora. Nós fizemos uma pausa. Peguei o meu laptop, encontrei uma conexão no wireless da internet e comecei a fazer uma busca. Não levei muito tempo para encontrar um único site oficial de Ho Oponopono. Dei uma olhada nele e vi alguns artigos que me ofereceram uma rápida visão geral daquilo tudo com o que eu estava prestes a me envolver. Encontrei uma definição do Ho Oponopono. Dizia assim: Ho Oponopono, um processo de nos desfazermos das energias tóxicas que existem dentro de nós, para possibilitar o impacto de pensamentos, palavras, realizações e ações divinas. Eu não tinha a menor ideia do que aquilo significava, de modo que eu procurei outras coisas e aí encontrei o seguinte. Em poucas palavras, o Ho Oponopono significa reparar ou corrigir um erro. De acordo com os antigos havaianos, o erro nasce de pensamentos contaminados por memórias dolorosas do passado. E o Ho Oponopono oferece uma maneira de libertar a energia desses pensamentos dolorosos ou desses erros que podem estar causando o desequilíbrio e a doença. Sim, parecia interessante, sem dúvida, mas o que aquilo significava exatamente? Enquanto eu explorava o site em busca de informações sobre o misterioso psicólogo que curava as pessoas sem vê-las, eu descobri que existe uma forma atualizada de Ho Oponopono chamada de identidade própria por meio do Ho Oponopono, que é o SITH, tá? Que é a sigla do nome em inglês Self-Identity Through Ho Oponopono. E eu não fiz de conta que eu sabia o que tudo aquilo significava. E o Mark também não. Nós éramos companheiros daquela exploração. O nosso laptop era o cavalo que montávamos em direção a uma região inexplorada e estávamos em busca de respostas, de modo que continuamos avidamente a digitar. Aí encontramos um artigo que ajudou a explicar algumas coisas. A identidade própria por meio do Ho Oponopono, ser 100% responsável pelos problemas dos meus clientes. E Haleakala Heinlein, PhD, e Charles Brown, LMT. Nas abordagens tradicionais, a solução de problemas e a cura, o terapeuta começa com a convicção de que a origem do problema está dentro do cliente e não dentro dele, terapeuta, né? Isso é o que normalmente se vê. Então, este terapeuta ele vai acreditar que é a responsabilidade dele ajudar o cliente com o problema do cliente. Mas poderiam essas convicções ter resultado em um esgotamento sistemático em todo o grupo de profissionais ligados à cura? Para resolver os problemas com eficácia, o terapeuta precisa estar disposto a ser 100% responsável por ter criado a solução, a situação problemática, ou seja, ele tem que estar disposto, o terapeuta, ele precisa estar disposto a enxergar que a origem do problema são os pensamentos incorretos que existem dentro dele e não dentro do cliente. E os terapeutas não parecem perceber que eles estão sempre presentes todas as vezes que há um problema com o cliente, né? Ser 100% responsável pela materialização do problema possibilita que o terapeuta também seja 100% responsável por resolvê-lo. E ao usar a abordagem atualizada do Ho Oponopono, um processo de arrependimento, perdão e transmutação desenvolvido por esse terapeuta Karunalapa, é difícil de dizer, Almornanalama, eu não sei dizer. Segundo ele, um terapeuta é capaz de transmutar os pensamentos incorretos dentro de si mesmo,
e dentro do cliente em pensamentos perfeitos de amor. Os seus olhos estão cheios de lágrimas, sulcos profundos envolvem os cantos de sua boca. Eu estou preocupada com meu filho, declara Cíntia, suspirando suavemente. Ele voltou a usar drogas, diz ela. Enquanto ela conta a sua história dolorida, eu começo a fazer então uma limpeza nos pensamentos incorretos dentro de mim, que se concretizaram com o problema da Cíntia. E à medida que os pensamentos incorretos são substituídos por pensamentos amorosos no terapeuta e na família, parentes e ancestrais deles, eles também são substitutos no cliente, substituídos no cliente, na sua família, nos seus parentes e nos seus ancestrais. E o processo atualizado do Ho Oponopono possibilita que o terapeuta trabalhe diretamente com um manancial que é capaz de transmutar pensamentos incorretos em amor. Então, basicamente, o que a gente ouve aqui é que, na verdade, o terapeuta, pelo que ele está contando, quando um terapeuta atende um cliente, ele vai se preocupar em ajudar o cliente que está com um problema, né? Como se o problema estivesse dentro do cliente. Mas, neste caso, o terapeuta ele vai se absorver daquele problema do cliente, como se ele tivesse aquele problema. E como se ele tivesse que corrigir coisas dentro dele, não no cliente, como se o problema fosse dele. E ele vai transmutar aquilo para sentimentos de amor, fazendo com que isso ocorra no cliente também. Até agora parece bem louco, né? Vamos continuar aqui. Os seus olhos secam, os sulcos ao redor da boca se suavizam e ela sorri. Cíntia sorri. E aí o alívio começa a despontar em todo o seu rosto. E diz ela, não sei porquê, mas estou me sentindo melhor. Também não sei porquê, mesmo. A vida só não é um mistério para o amor, que tudo sabe. Eu simplesmente deixo as coisas como estão neste ponto e agradeço ao amor, de onde emanam todas as bênçãos. Ao usar esse processo atualizado do Ho Oponopono na resolução de problemas, o terapeuta então primeiro pega a sua identidade, a sua mente, conectando ao manancial que os outros chamam de amor ou de Deus. Se conecta com o divino. E quando a conexão se estabelece, aí o terapeuta pede então ao amor ou ao divino, né, que corrija os pensamentos incorretos dentro dele. Os pensamentos dele que estão materializando os problemas primeiro para ele e depois para o cliente. O apelo é um processo de arrependimento e de perdão por parte do terapeuta. Eu me arrependo de ter alimentado os pensamentos incorretos que causaram um problema em mim e para o cliente. Por favor, me perdoe. Em resposta ao apelo de arrependimento e de perdão do terapeuta, então o amor, que é o divino, inicia um processo místico de transmutar os pensamentos incorretos. E nesse processo de correção espiritual, o amor, que é o divino, inicialmente neutraliza as emoções incorretas que causaram o problema, sejam elas o ressentimento, o medo, a raiva, a culpa, a confusão, seja ela o que for. E no passo seguinte, todo esse amor libera então as energias neutralizadas dos pensamentos, deixando-as em um estado de vácuo, de vazio, de verdadeira liberdade. Como os pensamentos estão vazios, livres, o divino então os preenche com ele mesmo, com mais amor. E o resultado? Bom, o terapeuta se renova, se revigora no amor. E quando o terapeuta se renova, o mesmo acontece com o cliente e com todas as pessoas envolvidas naquele problema. Onde antes havia desespero no cliente, agora existe amor. Onde antes havia escuridão na sua alma, agora existe luz de cura do amor. A identidade própria, por meio do treinamento do Ho Oponopono, ensina às pessoas que elas são
e como podem, o que ensina as pessoas quem elas são, e como que elas podem resolver problemas de momento a momento, sendo nesse interim renovadas e restauradas no amor. E o treinamento começa com uma palestra gratuita de 2 horas e é apresentada aos participantes uma visão geral de como os pensamentos dentro deles se materializam na sua vida e na sua família. Também nos seus parentes, ancestrais, amigos, vizinhos, parceiros comerciais, como também problemas espirituais, mentais, emocionais, físicos, relacionais e financeiros. No treinamento de fim de semana, os alunos aprendem o que é um problema, onde os problemas estão localizados, como resolver diferentes tipos de problemas utilizando mais de 25 processos de resolução de problemas e como realmente cuidar bem de si mesmos. E a ênfase subjacente do treinamento é que as pessoas sejam totalmente responsáveis por si mesmas, pelo que acontece na sua vida e por resolver os problemas sem esforço. O incrível a respeito do processo atualizado do Ho Oponopono é que você passa a se conhecer de novo a cada momento, bem como valorizar cada vez mais o milagre renovador do amor e do divino a cada aplicação. Continua aqui, tem mais um pedacinho. Conduzo a minha vida e os meus relacionamentos de acordo com as seguintes constatações. 1. O universo físico é uma manifestação dos meus pensamentos. 2. Se os meus pensamentos são destrutivos, eles criam uma realidade física destrutiva. 3. Se os meus pensamentos são perfeitos, eles criam uma realidade física repleta de amor. 4. Eu sou 100% responsável por criar o meu universo físico do jeito como ele é. 5. Sou 100% responsável por corrigir os pensamentos destrutivos que criam uma realidade enferma. E 6. Não há o lá fora. Tudo existe como pensamentos na minha mente. Eu vou parar por aqui porque já deu um monte de informação pra gente refletir, né? Essa coisa essas últimas constatações aqui são bem importantes, é bem bom revisar elas, né? E a questão da maneira como o Ho Oponopono acontece, essa coisa do terapeuta e tal, eu acho um pouco eu sou meio descrente, eu vou falar pra vocês, mas eu vejo o quanto o Ho Oponopono ajuda tanta gente, então acho que tem coisas que a gente não tem que entender, né? Simplesmente é. E a gente ser um pouco aberto e dar uma chance pra fazer, experimentar, né? Ao invés de logo pensar que não é. Parece uma coisa louca, mas vamos seguindo. Quem sabe, né? O livro vai dizer coisas pra gente que vai fazer a gente mudar de ideia. Então, eu vou parar por aqui, porque senão o áudio vai ficar muito comprido. E amanhã a gente continua, tá certo? Um abraço para todos, boas reflexões e até o próximo áudio.